Pessoal, antes de eu apresentar o Leandro aqui para vocês, eu quero dizer para vocês que, se você puder, tá, deixar um like, compartilhar, se você puder nos ajudar, tá? Eu vou deixar aqui o número do Pix aqui embaixo. Se você puder nos ajudar enviando um Pix, quiser colaborar, mandar uma oferta, fique à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Se você quiser ser nosso patrocinador também, tá bom? Falar em patrocinador. Ô, Leandro, como é que é? Esse patrocínio aqui é da onde? Como chama lá, Leandro? Vida Disque Água. Vida Disque Água. Vida Disque Água, amém? Então, ó, é um patrocínio, hein, pessoal? Já estamos começando bem, hein? Amém. Vamos lá. Leandro, está tudo bem com você? Graças a Deus, pastor. Tudo sob controle? Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Leandro, você é daqueles que usou quichute quando você era criança? Pastor, eu peguei um pouquinho nesse tempo, sim. Rapaz, olha... Não cheguei a calçar porque ele era muito grande para mim. Você chegou a usar quichute, Leandro? Não usou. Mas os meus irmãos... Você chegou a ver. Cheguei. É relíquia, meu. Relíquia. Você vê um quichute. Ali, só quem, né? Você nasceu em que ano? 88. 88. Ih, rapaz, 88 acho que não tinha mais quichute, não. Mas você viu um quichute. Cara, isso é inacreditável. É incrível. É inacreditável você ter encontrado um quichute. Esse quichute, para muitos de hoje aí, era um Mizuno, né? De mil, né? De mil e pouco, né? Que agora da moda aí, né? Era uma grana. Então, você vê. Entendeu? Para você chegar no nível do quichute, rapaz, não era para qualquer um, não. Era status. Você ter um quichute. Poxa, meu, você me surpreendeu aí. Você pelo tá menos veio ouvir, né? Então, pelo menos calçar, você... né? Rapaz, já pensou? Você viu um quichute? Não é fácil, não, mas vamos lá. Leandro, então, você nasceu aqui em São Paulo? Em São Paulo. Qual bairro? Bairro do Belenzinho. Do Belenzinho? Certo. E como que foi a sua infância, Leandro? Você nasceu... Hoje você é evangélico. Hoje eu sou evangélico. Daqui um pouco nós vamos contar para vocês, nós vamos compartilhar aí com vocês a história do Leandro, tá? Porque hoje ele é cristão, é evangélico e está aí participando, e é um levita, tá bom? Trabalha aí na obra de Deus. Tá, Leandro, mas na sua infância, você nasceu no berço evangélico? Foi assim? Seu pai pastor, sua mãe pastora? Foi tudo ao contrário. Tudo ao contrário? O berço era do espiritismo mesmo. Rapaz. Vixe, e como é que foi nascer num berço espiritismo? Pastor, foi muitas brigas? Tinha brigas? Briga, contendas, engano, tudo aquilo que o diabo gosta de fazer, né? Rapaz. Hoje eu entendo assim, né? Porque antes eu não tinha esse entendimento. Sim. Não é à toa que, né, no momento da minha infância, sim, eu vendo os meus irmãos frequentar, minha mãe, meu pai, entendeu? E assim, despertou aquela vontade também de fazer parte, isso e aquilo, mas não de, sei lá, me entregar de cabeça, no caso, né? Sim. Porque, antes de tudo, né, eu escutava muito samba, né? Eu gostava muito de instrumentos, aquilo também. Sim. E aí eu vendo que tinha aqueles atabaques, né? E o pessoal, né? Naquela roda, todo mundo de branco, e eu, tipo, eu quero fazer parte também. Sim. Aí foi onde eu entrei no momento, né, de pedir para minha mãe. Falei, mãe, eu quero um atabaque para mim. Sim. Eu quero tocar também, não sei o quê. Mas aí eu cheguei até a ser batizado lá pela entidade. Sim. A entidade, né, me deu um banho de pipoca lá na tabaco, isso, aquilo, aqueles ritual deles lá. E eu sem saber nada, mas porque assim, a minha intenção ali era tocar, não era querer, né, que o espírito viesse ao meu corpo, que seja muito porque eu era pequeno ainda, né? Sim. Eu tinha meus 8 anos, 7 anos de idade. Uhum. E também por quê? Porque tinha um filho da mãe de santo lá que ele era mais pequeno que eu.
Então ele já tocava bem mais do que eu. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 7 anos. Então tinha um menino lá? Um menor ainda, de 6 anos, praticamente. Que até a tabaco dele era até pequenininha também. Tal. Sim. Tem que raspar a cabeça, Leandro? Pastor, nessa idade? Não, eu não precisei, não. Uhum. Eu acho assim, raspar a cabeça é para quem quer receber a entidade. Sim. Né? Que aí eles raspam a cabeça, põe umas guias fechando o corpo, isso, aquilo. Põe uns braceletes para dizer que o corpo tá fechado. Sim. Mas isso aí, graças a Deus, eu não... Patuar, entendeu? Mas graças a Deus, isso aí eu não tive... tanto interesse. Meu interesse era bater o tabaco, fazer barulho. Sim, entendi. Quem que te incentivava mais? Era seu pai ou sua mãe? Era mais minha mãe, né? Porque ela nasceu na Bahia, no caso, né? Então, Sim. Bahia você já sabe que é o forte. O forte, né? No caso. Mas só que assim... religião afrodescendente, né? Africana, isso, né? Sim. Então... Aí, como ela ia, tipo assim, ela não podia deixar eu com ninguém. Sim. Então eu acabava indo com ela, entendeu? Aí eu ia com ela e despertou essa vontade. E você gostava? Né? E aí despertou essa vontade, né? Sim. Tomava banho de pipoca, que você falou? Então, eu precisou fazer isso aí, né? Pra mim poder, tipo, lá eles falavam assim que quem batia tabaco era Ogã. Então, o Ogã, para ser um Ogã, tinha que ser batizado pelo espírito, que seja, né? Sim. Aí tinha que fazer esse ritual lá deles lá, mas... Mas você tomou esse banho? Tomei. Tinha outros tipos de banho? Existe, assim, outro tipo de banho? Tinha um banho de Espada de São Jorge. Sim. Umas ervas deles lá, né, do meio do mato lá, que tomava banho para poder proteger o corpo. Isso é simpatia, esses negócios? Eu vejo mais como uma simpatia. Né, para dizer que tá sendo curado, tá sendo protegido, mas... Então, e você via algumas mães levando criança assim também para tomar esses banhos? Bebezinho, esses negócios? Mas para participar assim, tinha. Porque eu já ouvi falar de mães que levam crianças para... Porque quebrante, esses negócios? Também, tem isso aí também. Tem, né? Porque para eles é o Deus deles, né? Que é cura também, diz que cura, né? Mas... Aí leva as criancinhas mesmo de colo, né? Isso, mesmo de colo. Para ter, não sei se é banho, mas... Até batismo tinha, pastor. Até batismo tinha. Batismo. Eu não lembro se eu fui batizado, se eu fui batizado assim, mas eu lembro que eu fui batizado na igreja católica. Isso eu lembro. Sim. Mas dentro do terreiro, não. Isso você não lembra? Não lembro, né? Porque eu era bebezinho. Sim. E mas você não viu, Leandro, assim, crianças... como é que faz? Você lembra de alguma coisa quando oferece uma criança? Na igreja evangélica, o pastor apresenta a criança a Deus. Né? Faz uma entrega a Deus da criança. Mas assim, no centro espírita, você viu alguma coisa? Pastor, assim, eu lembro assim um pouco. Eu lembro que quando alguém tinha filho dentro do terreiro lá, assim, as filhas da mãe de santo, né? Sim. Elas entregavam, assim, a criança pro... O sacerdote? Eu vou lembrar de do Zé Pilintra, no caso. O Zé Pilintra pegava assim, ela assim, ó. Aí levava até os 4 pontos do terreiro. Sim. Né? Sim. Mas, tipo assim, eu só lembro disso, né? Que ele levava para lá e pra cá, mas também eu não entendia também, né? Que eu era pequeno. Sim. Aí levava para lá, para cá, pros 4 cantos. Porque assim, nos 4 cantos do terreiro tinha uma imagem. Sabe? Certo. Tinha uma imagem aqui, o altar, né? Que tinha um monte de imagem. Então eles levavam lá, tipo, é como se fosse apresentando mesmo, né? Sim, apresentando entendi. Né? Para aquelas imagens lá. E aí só lembro disso. Mas que jogava água, isso aqui eu não lembro. E você ficou lá até que idade? Pastor, eu cheguei a frequentar mesmo, até uns 14, 15 anos. Até aí você estava firme mesmo. E quando você ia quantas vezes na semana? Era todo sábado, né? Todo sábado? Todo sábado tinha gira, né? Tem que... me falava. Gira? E eu usava roupa branca? Roupa branca. Um turbante na cabeça? Não, só roupa branca. Não, isso aí é outra pessoa que usa. Isso aí é mais as entidades, outros departamentos, né? Sim. Aí você ficou lá até essa idade, o que aconteceu para você sair? Pastor, perdeu a graça? Eu fui crescendo, fui conhecendo o mundo, né? Sim. Aí eu já não queria ir mais.
Aí eu não queria ir mais, aí conforme eu fui crescendo, né? Aí que nem eu comecei a estudar, no caso, né? Com 8, 9 anos eu comecei a estudar. Sim. Aí com meus 14 anos, meus 13 anos, né? Meus 13 anos eu já estava cabulando aula para poder trabalhar, para meter as minhas coisinhas, que eu gostava muito de doce, né? Aí então, o pouco que eu ganhava ali, né? Eu ia comprar doce. Sim. Mas para ter responsabilidade mesmo foi quando minha mãe e meu pai se separou, né? Sim. Que aí eu comecei a trabalhar mesmo, abandonei o estudo, comecei a trabalhar mesmo para poder ajudar ela, né? Você tinha quantos anos quando seu pai se separou da sua mãe? Eu já estava com uns 16 anos. 16 anos. De 15, 16 anos. Foi 2000 e... Eles se separaram foi em 2002, se não me engano. Seu pai está vivo? Meu pai está vivo. Minha mãe já faleceu, né? O seu pai mora onde? Mora na Vila Sabrina. Ah, tá. Pensei que estava na Bahia ainda. São Paulo, não. Uhum. Ele é de lá também, mas sim. Eu moro aqui. Ô, Leandro, então, e com a separação do seu pai, da sua mãe, como é que foi para você? Para mim foi turbulente, né? Porque acostumado ali, né? Acordar com os dois em casa. Sim. Né? Dormir com os dois em casa. Os dois se davam bem? Pastor, no começo eu vi assim que era uma união boa. Sim, você gostava. Eu gostava, mas só que é o seguinte, a partir do momento que meu pai começou a conhecer mulheres diferentes, isso, aquilo, aí foi onde começou as intrigas dentro de casa. Sim. Entendeu? As contendas. As contendas. Aí, né, quando pensa que não, a minha mãe teve uma última discussão com ele, foi onde ele procurou a melhora dele, né? Que disse que ia ser melhor, né? Sim. E aí minha mãe continuou com a gente, não abandonou a gente, sempre cuidou da gente, estava ali por que der e vier. Sim. E por isso que, assim, até o último dia de vida dela, eu estava ali junto com ela, porque eu entendia muito, né? O que ela fez por mim, entendeu? Sim. Porque, assim, uma mãe cuidar a gente estava em 4 irmãos. Sim. Ou seja, né? 4 irmãos, e ela não deixou abandonar, não deixou faltar nada em casa. Então, assim, o mais que gratificante. Quem ficou com seu pai? Oi? Quem ficou com seu pai? Ninguém. Na separação, ninguém ficou com seu pai? Foi sozinho. Porque, assim, ó, a gente era em 4. Um irmão meu tinha casado. Sim. Né? Que é o Marcelo, que ele é evangélico hoje também. Ele era do Espiritismo, hoje também ele é evangélico. Sim. Assim, aí ele já tinha casado, aí ficou eu, o meu irmão, o Marquinhos e o Marçal, que é falecido também. Então ficou nós 3 no caso, porque a minha irmã também, ela foi morar com o marido dos filhos dela, no caso. Sim, né, no tempo que minha mãe não aceitava ela do jeito que ela teve a gravidez. E aí veio morar nós 4. Minha mãe, eu e mais 2 irmãos meus. Sim. Aí, no caso, né, como meu irmão morreu, aí ficou eu e o meu irmão, no caso. Aí minha irmã voltou para casa, mas isso ela já estava com a gente quando o meu outro irmão morreu. Então, a gente estava em 4. Então, assim, minha mãe sempre trabalhou, cuidou de nós. Então, assim, é uma coisa que, onde ela estiver hoje, eu creio que ela fez a parte dela. Amém. Entendeu? Fez o melhor, né? Fez o melhor. E, assim, eu sei que Deus, né, recebeu de braços abertos porque ela foi uma guerreira, entendeu? Ô, Leandro, então, e aí, como que você conheceu Jesus? Porque hoje você é evangélico, aceitou Jesus. Pastor, aqui não falo, eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Sim. Mas aí, com tudo isso que aconteceu, minha separação e tal, eu não coloco isso como um empecilho, ou como uma desculpa, no caso, né? Sim. Do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Mas, assim, a gente, às vezes, é curioso, né? Quando a gente é jovem, né? Sim. A gente quer conhecer... Mas quando você... espera aí que a gente já vai... Eu vou chegar aí de novo, dessa parte aí. Mas, por exemplo, quando você era criança e você estava lá no centro espírita, as pessoas chegavam a te entregar um folhetinho de evangelizar você? Não. Nunca nenhum crente chegou perto de você? Não, porque a gente não tinha muito contato, né? Eu mesmo, por ser criança, eu não ficava muito na rua, né? Então... Sei, né? Entendi. Então, vamos lá. Então, aí você
Assim, eu vou falar um pouquinho antes. Sim. Né? Eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas é bom a gente, né, que aqui é um testemunho. Certo. Então, assim, no caso, eu sempre trabalhei no caso, quando eu era pequeno. Sim. Mas aí por desobediência, por querer conhecer outras coisas, eu acabei, né, tendo um tempo carcerado, entendeu? Sim, sim. Fiquei 2 anos e meio. Então, assim, ali foi uma reflexão para mim do que eu queria para minha vida. E assim, eu sempre, né, do meu jeito, eu falava com Deus. Você Deus, tinha algum vício? Então, o único vício que eu tinha era a erva, no caso, né? Não, eu falo assim, Leandro, porque na verdade, infelizmente, hoje qualquer meninada, né? Tá assim, tá iludida que nem eu fui. É normal para meninada, né? Então, aí eu conheci a erva, e no caso, né, eu era muito apegado com ela, sim, né? Mas assim, aí é que nem fala, começa do mais fraco, né? E o mais fraco é este. Mas graças a Deus eu não cheguei no mais forte, que o mais forte é o crack. Né? O crack é a perdição. Se o cara entrar... Sim. Mas por que tudo isso, pastor? Porque na minha juventude eu via muita gente assim, não amigos meus, mas conhecido distante, assim, sabe? Sim. Uns perdendo a vida por causa disso, sim, outros apanhando. Aí eu me perguntava, eu não vou entrar nessa porque eu posso ser mais um deles, entendeu? Sim. Então eu prefiro ficar na minha erva aqui, né? Sim. Sei lá, deu meu soninho, minha vontade de comer, eu vou, né? Então, assim, eu não tive esse encontro com crack, graças a Deus. Porque eu tinha medo. Cocaína? A cocaína eu cheguei poucas vezes. Sim. Né? Mas aí, no caso, assim, e então, nesse tempo carcerado também, eu falava com Deus, eu quero sair dessa vida, não quero isso mais para mim. Amém. Né? Eu não quero viver nessa vida. Sim. Mas aí, por sei lá, às vezes a gente tá lá dentro, assim, a gente fica neurótico, sabe? A gente sai. Então, assim, aí, eu saio com a cabeça totalmente diferente. Né? Totalmente Amém, diferente. Graças a Deus. Mas, você assim, ficou lá há quanto tempo? Totalmente diferente pra maldade mesmo, sabe? Ah, é? Tipo assim, eu não era tão maldoso. Lá na penitenciária, lá foi uma escola. Foi uma escola. Infelizmente, isso. Uma escola... uma escola que não é assim, né? Do mal, uma escola da maldade. Quem passou, sofreu, né? Sofreu de verdade mesmo, aprende, pastor. Agora, quem teve as suas regalias, mordomia, falar pra você, pra eles é tirar de letra, sabe? Mas eu não quis. Mas que não fala, por ignorância, eu ainda saí praticando as mesmas coisas, coisa pior ainda. Aí foi onde eu falei, eu já estou fazendo tudo de novo, eu não quero isso para mim, Deus, eu pedi isso pro Senhor. Sim. Tipo, né... Você fez uma oração a Deus? Então, falando para Deus, eu quero sair, mas não quero sair de cabeça erguida. Não é à toa que no último dia que eu saí disso aí, teve uma coisa que aconteceu que tentou me prender ainda. Sim. Mas só que é o seguinte, quando a gente está decidido, pastor, e Deus conhece nosso coração, sabe que a gente quer mudança mesmo? Sim. Deus, ele trabalha perfeitamente, porque no último dia deu esse erro aí eu tive que ficar lá para acertar o erro dos outros, não foi erro meu, erro dos outros. Tive que ficar lá mais um dia para poder acertar, e nessa para mim foi uma prova, porque neguinho vinha falando, e aí, vamos fazer isso? Eu falei, mano, não vou, só tô aqui para cumprir o dia, entendeu? O último dia para mim ir embora, e já era, eu não quero saber mais disso aqui, não. Nem a erva, eu não queria mais saber. Os caras, o que tá acontecendo com você, Eu falei, é o seguinte, mano, tô decidido, cara, eu não quero mais essa vida para mim, não. Sim. Mas por quê? Tudo isso porque eu aceitei o convite para ir pro encontro com Deus. Sim. Mas na primeira... O encontro com Deus é o retiro espiritual. Isso, Certo. Aí, tipo assim, por quê? Nós assim, orgulhoso, uma mão da casa, a minha esposa falou, Leandro, é o seguinte, eu tô indo pro encontro com Deus, você vai? Eu falei, eu não vou não, filho. Se você quiser, você vai, tudo marrudão. Aí foi onde ela... Aí foi onde a gente foi deitar, né? Aí eu coloquei a mão na cabeça e pensei, né? Se eu sou pedi tanto para Deus para me tirar, por que eu não posso ir lá ver, né? Se é isso mesmo, porque eu já tinha muito exemplo de pessoas que foi e foi uma bênção. E voltou uma bênção, no caso, né? Aí eu falei, eu vou lá. Aí eu falei, é o seguinte, pode pôr o meu nome lá, eu vou.
Mas por que isso? Porque Deus usou a vida dela por quê? Porque falou assim para ela, ó, fala para ele, se você for e você voltar mudada, eu já não vou ficar com você. Foi isso que ela falou para mim. Sim. Falou assim, ó, não sei, filho, se eu voltar com a mente mudada de lá, não sei se a gente vai dar certo mais, não. Aí isso ficou na minha cabeça, mas mesmo assim ela fez praticamente uma proposta para você. Olha, se Deus me mudar lá, eu não vou ficar com você porque você não quer nada com Deus. Entendeu? E não quer nada de mudança, no caso. Não quer nada de mudança. Porque ela viu o percurso que eu tava lá. Sim. Ela viu o percurso que eu falei para ela que eu ia fazer e chegou na hora, eu não tava fazendo nada, que eu falei para ela, que eu prometi para ela, eu não tava fazendo nada. Sim. Deus só tava piorando. Sim. E ela viu, né? Você prometia que você ia melhorar e não mudava. Entendeu? Mas só que é o seguinte, aí foi onde teve essa última opção. Sim. Aí eu falei, amor, pode pôr lá meu nome lá que eu vou. Uhum. Aí, pastor, chegou lá, meu Deus, me falou comigo de uma maneira que não tem nem explicação, porque é o seguinte, eu me desmanchei em choro, sabe quando a pessoa tá totalmente arrependida de tudo que fez, tudo que já passou, e tipo, naquela vida de novo, eu falei, não é isso que eu quero não, eu quero os seus caminhos. Aí foi onde, né, eu aceitei o encontro com Deus, fui. Sim. Deus falou comigo, na vinda foi onde aconteceu, né? Para me segurar no crime, no caso, né? Aí eu falei, Deus, até com você. Quando você voltou do encontro, pastor, mesmo assim tinha algumas propostas ainda? Pastor, quando eu desci do carro, que eu saí da igreja lá onde era, no Araponga, quando eu desci no carro, na rua de casa, os meninos já estavam me esperando já. Falaram, tem um negócio ali para nós, vamos e tal. Eu falei, eu não vou não, cara. Mas porque, né? Agora é crentinho, agora eu falei, não é crentinho, mano, aqui é decisão, mano. Se eu não tomar essa decisão hoje, amanhã ou depois, eu não sei o que vai ser de mim. Esses caras estão vivos? Esses caras que te fizeram a proposta? Estão? Pior que estão. Porque alguns já foram, né? Alguns já foram. Alguns até foram pro encontro junto com você. Isso, né? E nem foi. tá mais vivo. Então, é porque assim, é que nem eu falo para vocês, se um dia vocês for sei lá, convidado, vai de coração, não vai porque você embala ou que seja por impulso, não, porque, Deus, ele quer pessoas de coração aberto, porque aonde eu me abri foi lá. Sim. Porque a todo momento estava tudo fechado. Não é à toa que antes de ir, naquele último minuto ali, eu ainda tive um encontro com a Eva ainda. Sim. Para ver se ia legal, entendeu? Sim, como é que foi a experiência? Assim, chegou lá... Ó, você voltou do encontro, você ainda foi fumar. Foi. E aí? Aí quando dei aquele, né? Aí deu trago. aquela ânsia, aquele negócio ruim, eu falei, não vou... Não é isso, não. Não é isso, não. Deus tratou aí mesmo. Foi tipo um nojo. Nojo. Na hora eu peguei tudo, joguei no vaso do banheiro, descarga. E graças a Deus, para honra e glória de Deus... Você foi curado nesse encontro. Amém. Do vício. Do vício eu fui. Né? Uhum. Você foi pro encontro. No encontro, você levou alguma coisa no encontro? Não, tipo assim, escondido? Não, no encontro não. Falou, olha, se der, eu dou um jeitinho e tal. Não levou. Porque tem gente que ainda... Tem uns caras sem juízo que ainda acaba levando, achando que vai. É que nessas partes, eu sempre respeitei, sabe? Tipo, eu sabia também, tipo, respeitar a religião. Sim. Entendeu? Eu não tinha um conhecimento. Sim. Mas eu sabia que tinha que respeitar, porque minha mãe sempre me ensinou isso. Olha, filho, é o seguinte, não é porque aquela pessoa é crente ou a outra, que você vai desfazer dela, ou que seja falar mal dela e tal. Então, assim, o pessoal... de vez em quando falava de Deus para mim na rua. Sim. Eu já na vida errada. Dava atenção em tudo, mas sabe aquela atenção que você... não vê a hora do cara sair de perto de você? Porque, tipo, você já sabe que você não quer aquilo ali que o cara tá falando, né? Você já tá cheio das coisas ao contrário, né? Uhum. Mas aí, quando a gente passa a conhecer, a entrar dentro, a gente já enxerga de outra forma. Entendeu? Amém. Hoje eu vejo que aquilo ali era o quê? Era uma semente que estava sendo semeada em mim. Uhum. E eu sem saber, né? Sim. Tipo, não dei muita atenção. Podia ser que naquele momento, se eu desse aquela atenção que eu dei para ir para o encontro, ou a atenção que eu estou dando hoje, minha vida poderia ser melhor do que está. Uhum.
Mas assim, eu sei que para tudo tem sua hora, né? E assim, Deus não faz nada pela metade, né? Eu sei que Deus começou uma boa obra na minha vida e eu sei que Ele é fiel de terminar. Amém. Glória a Deus. Então. Você voltou do encontro, deu aquela tragada lá e não foi, sentiu aquela ânsia. Não senti mais aquele prazer que eu sentia antes. Sim, e aí depois você deixou mesmo. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor, já faz 7 anos. Amém. Não bebo, que eu não fumo. E teve umas propostas ainda, Leandro, naquela semana, deu assim para você fumar esses negócios. Voltar o que fazia antes, falei, não, assim, ó, é outro ponto que é bom, né, enfatizar. Quem se sente preso nessa situação, sim, é abrir mão das más amizades. Abrir mão não é desfazer. Sim. Né? Evitar. Evitar, sabe? Sim. Se fulano vir falar com você, é o seguinte, ó, hoje eu não tô podendo e tal, isso aqui, né, não me leva a mal. Sim. Né? Foi as estatísticas, como se diz? Estratégia. As estratégias que Deus me dava, sabe? Sim. Fala, ó, filho, fala assim, assim, assado, que uma hora eles vão desistir. Uhum. E aí, né, de tanto eles vinham eu falar não. Sim. Graças a Deus, hoje eles passam por mim, ainda perguntei, tá firmão? Tá Sim. Tranquilo? Uhum. Tá na igreja? Eu falei, tô firme e forte, graças a Deus. Sim, amém. Não pode parar, porque se parar, Sim. sabe como é que é, né? Então... O Leandro, eles iam até sua casa para te oferecer ou te chamar para alguma coisa? Pastor, é assim que eles faziam? Muitas das vezes não é nem assim, às vezes quando a gente tá tão cheio, né? A gente não precisa nem vir até nós que vai até onde está a situação, entendeu? Sei. Mas aí é onde que, né, a gente tem que se colocar, né? Uhum. E falar ficar não. firme. Para falar não, tem que falar não, porque senão... Sim. O Leandro, você voltou do encontro, foi você, a esposa, para o encontro. Sim. Né? E depois, quando voltou do encontro, foi tudo maravilha? Foi uma transformação assim, que foi tudo mil maravilhas ou teve guerra? É aí onde começou, né? Porque a gente foi muito orientado sobre isso, né? Sim, que a retaliação. A guerra mesmo espiritual não ia vir de fora, ia vir de dentro, né? Porque a gente aprendeu, né, que o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Sim. Os lar, no caso, né, a família. Sim. Então, eu já peguei isso comigo, né? Falei assim, eu sei que vai vir coisa, né? Então, vou ter que me armar. Mas, tipo, quando a gente tá meio cru ainda, sim, a gente deixa se levar um pouco, entendeu? Novo convertido. Isso, a gente deixa se levar um pouco, porque a gente não tem aquela total sabedoria, a maturidade, né, espiritual. Uhum. Então, foi discernimento. Então, foi onde a gente teve aquelas, né? As intriguinhas, aquilo ali, mas só que assim, eu sei que ali era tudo armadilha do diabo, no caso, né? Então, eu já vi que era isso aí, entendeu? Nem tanto mais da minha parte, né? Porque eu acho que né, o bicho ele sabe os pontos fracos, né? Sim. Os pontos fracos, né? De que a gente pode, né? Mas mesmo assim, graças a Deus, sempre me mantive firme com o Senhor. E Deus me honrou. Certo. E o Leandro, e depois que você voltou, você não se desviou dos caminhos do Senhor? Graças a Deus não, pastor. É assim, é luta, né? É luta, que às vezes a gente, né, pode ser que a gente dá um deslize, umas vaciladas, mas só que é o seguinte, pastor, é que nem eu falo, errar eu sei que é humano, sei que persistir erro é tolice, né? Mas tem coisa que às vezes nós se deixa levar. Sim, né? sim. Quando pensa que não, já tá mais, só que assim, pela misericórdia de Deus, né? A gente vê que a gente tem uma segunda chance. Sim. Entendeu? Então, assim, é onde a gente tem que agarrar. Porque se nós não agarrar, a gente... Então, você teve a segunda chance. Não foi nem de segunda, foi uma terceira, quarta. Rapaz, Deus foi bom. Deus foi bom com você, Leandro. Deus é Deus, por isso que eu falo, Deus é Deus. Porque se fosse ao contrário lá, o inimigo lá, na primeira vacilada eu já tinha rodado já, entendeu? Porque eu via muito isso, entendeu? Sim. Eu via muito isso no meio... Né? Lá no meio do espiritismo. Então, vacilou, tipo assim, ó, eu não esqueço uma vez, tinha tipo um castigo, tinha uma roda lá, que é a gira que fala, né? E aí, esse rapaz, ele era até homossexual. Sim. Aí, no caso, o que aconteceu? O bicho pegou nele lá. Sim. E aí começou a bater a cabeça dele na parede e tal. E aí, o pessoal da gira
Porque o pessoal da gira tá em volta para poder, né? Para proteger? Para tentar proteger. Sim. Mas só que quando o pessoal foi proteger, sim, tinha um cabeça lá que estava incorporado ali e falou assim: não, pode deixar que isso aí é dívida. Ixi. Isso é dívida deles aí, ó. É. Dos dois. Por quê? Aí eu fiquei sabendo depois. Esse homossexual, ele fez uma visita na igreja. Sim. Aí parece que no outro semana ele foi pra gira, aí foi onde o bicho pegou ele e deu essa quebrada. E daí eu fui começando a entender, entendeu? Sim. Os dois lados né? do espiritismo, sabe? Sim. Tinha o lado bonzinho, né? E o lado ruim, porque se fosse coisa boa, pastor, não deixava acontecer o que aconteceu com ele. Sim. Por mais que ele... Foi tipo uma vingança. Por mais que ele deu mancada, que seja, Sim. mas se fosse coisa boa, não tinha deixado ele se estourar daquele jeito. E eu via que o sangue melava tudo, assim, sabe? Onde ele batia, o sangue melava, descia. E eu falei, meu Deus, será que é isso que eu tô aqui? Né? E também, pastor, lembrando, Sim. uma vez também numa consulta que a gente... Rapaz, é sério, hein? A gente em consulta, pra você ver, ó, a gente em consulta, e uma vez eu falei assim, não sei o que a entidade falou pra mim, eu falei assim, graças a Deus. Sim. Nossa, cara, aquilo ali foi um tapa na cara deles, mano. Certo. Ele, ó, você não fala mais o nome desse homem aqui não, hein, não sei o que e tal. Sim. E eu fiquei me perguntando, mas Deus não é Deus, não é poderoso. Deus não é tá Deus, aqui. Tem tanto santo, tinha um monte de imagem lá, não tinha? Então, tinha um monte de santo, mas só que assim, quando eu falei o nome de Deus, eu falei, meu, tem coisa errada aí, mano. Aí fui me aprofundando e tal. Aí foi onde eu conheci a igreja também, né? Que eu, quando eu era pequeno também, a minha irmã conheceu uma moça lá, ela levou ela para a Universal e eu fui junto. E como eu era criança, eu fui para a salinha. Aí foi daí que eu comecei a entender, né? Que tinha o crente e o espiritismo, né? Sim. Aí foi onde eu falei, meu, eu acho que eu tô no lugar errado. No caminho errado. Entendeu? Mas pequeno eu já pensava nisso, mas também não tinha uma atitude porque a minha palavra ali não ia valer, né? Sim. Ou seja, mas assim, foi um... Olha, Leandro, é incrível essas coisas, por quê? É como você está falando, quando eu era criança, rapaz, eu também, minha mãe enganada, minha mãe também levava, ela também ia, né, no centro espírita, se benzer, fazer esses negócios, e eu tinha uns 7 anos, 8 anos, eu acompanhava ela. Eu acho que eu já estava com uns 9 anos de idade, então... Chega lá, vi uns altares, tinha tudo quanto é tipo de santo, de imagem, tinha lá. Tá. Mas aí vem essa parte como você está falando. Na hora de você falar de Deus, né? Essa semana eu estava ouvindo aí um áudio, né? Que o Espírito, né? Ele estava dizendo, aquele cara lá de cima. Ele não fala a Deus. Não fala a Deus, né? Pode falar qualquer coisa, aquele de cima fala dessa forma, mas não fala o nome de Deus. Trata Deus como se fosse, né? Uma coisa, né? Mas é interessante que para enganar as pessoas, pessoal, presta, não é que eu queira criticar, eu só quero que você pense. Lá, se você vai no centro espírita, você sabe, tem um altar com tudo quanto é tipo de imagem tem lá. Tem de Jesus, tem Jesus na cruz, tem Jesus tudo quanto é jeito. Mas um lugar tão, assim, sagrado, abençoado, mas não pode falar o nome de Deus, não pode falar o nome de Jesus. Então, quer dizer, alguma coisa está estranha. E realmente foi o que aconteceu na vida do Leandro, que ele falou, poxa, eu estou no lugar errado. Então, é um alerta para você. Pensa bem aonde é que você está. Se você vai para esses lugares, pensa bem. Se você estiver contente aí, tá bom, legal. Tá? Mas analisa, pensa, se é um lugar que você quer para você. Tá certo? Então, Leandro, aí você... então você viu essas coisas lá, né? Muito. Foi pouco. Você, depois que você voltou do encontro, né? Quando você voltou do encontro, aconteceu então algumas coisinhas, alguns perrengues aí na sua vida. Para tentar me tirar, né? Para tentar te tirar. Você já estava trabalhando, tinha emprego fixo quando você voltou do encontro, ou quando você foi para o encontro? Não? Não. A minha maior prova foi o primeiro... Sim, aí teve algumas propostas.
Para fazer umas coisas erradas? Tinha. Para arrumar um dinheiro? Não, teve só quando eu desci do carro, no caso. Sim, sim. Desse dia para cá, os caras já viram que eu não queria mais nada com nada. Uhum. E graças a Deus nunca mais eles vieram atrás de mim, porque já sabia também o meu testemunho, como é que tava, né? Porque eles perguntam, né? E o Foguinho, né? Que é meu avô era Foguinho, você viu? Seu apelido. É. Aí o Foguinho tá tranquilo, os caras falam, não, tá tranquilo, não, que tá na igreja e tal, isso aqui. Então, assim, acho que eles comentavam um com o outro, né? Então eu falei, não, deixa quieto, então já era. Entendeu? Sim. Tipo, mas graças a Deus, né? Porque, sei lá, às vezes por insistir demais, né? Pode ser que a gente, né? Sei. Então, Leandro, aí depois você ficou firme em Deus e até hoje, então. Graças a Deus, pastor. É que nem eu falo, às vezes tem uns coisinhas, mas Deus trata, né? Sim. Deus trata só por diante dele e já tratou muito. Não foi pouco, não, foi muito. Ô, Leandro, você hoje você está trabalhando, está aí numa empresa. Isso. E você encontrou dificuldade para você arrumar um emprego depois que você saiu? Até que não, pastor, porque, né, graças a Deus, como eu já estava servindo a Deus, né, Deus já viu que eu queria mudança, que eu queria, Sim. né, seguir uma vida íntegra, né? Sim. Eu com ele também. E aí Deus preparou tudo, né? À toa que ele preparou o meu casamento. Sim. Entendeu? Assim, eu não estava trabalhando, nem lembro se eu estava trabalhando fixo ou estava fazendo só bico, mas Deus, ele preparou tudo. Uhum. Desde do pequeno ao maior que eu precisei para poder fazer o casamento, ele tem me abençoado. Então, daí para cá, não por interesse, mas por gratidão, né? A Sim, Deus. gratidão a Deus. Eu falei, meu Deus, é Deus mesmo na minha vida, porque eu não me via casado, não me via no altar, louvando a Deus, sim, né? Então, assim, hoje eu dou glória a Deus, porque, né, Deus foi hoje fiel comigo. Você serve a Deus no altar. Isso. Você é levita, você canta, ministra louvor. Então, assim, é que nem eu falo, se a gente dá lugar a Deus, Deus usa a gente, né? Eu sei que falta muito ainda para mim, porque eu preciso, né? Aprender, né? Eu preciso aprender mais e mais, mas só que é o seguinte, eu sei que tudo é o tempo. Se no tempo certo ele me tirou de lá, no tempo certo ele vai fazer o, né? Sim. A partir do momento que a gente vai se colocando, isso. Deus vai abençoando, isso. Né? Isso aí. Então, você casou, teve filhos. Você vê, ó, Deus me deu, assim, eu sempre queria um casal. Sim. Aí a Sarinha veio primeiro, né? Sim. Depois, como quem nunca nem esperava que ia ter um filho agora, porque eu falei assim, amor, agora vamos ver se a gente, né, muda daqui e tal, fazer uns planos e tal. Aí foi onde aconteceu. Sim. Do Leonardo, né, surgir. Sim. E aí foi uma benção, porque eu não tava esperando, mas só que é o seguinte, eu pedia para Deus me tira disso, me dá uma família, me dá um casal, que é o que eu preciso, entendeu? Né? Então, assim, Deus fez tudo no tempo certo. Sim. Eu creio. Né? Amém, com certeza. Na hora que a gente recebe a notícia, a gente não tá preparado. Então, a gente acha que, né? Podia ser mais para frente. Entendeu? Mas, a gente assim, pensa, né? Se veio agora é porque Deus vai dar condição. E graças a Deus, Deus tá dando condição. Entendeu? Amém. É assim, ó, para você ver, ó. Antes, eu era escravo do diabo. Sim. Entendeu? Fazia o que fazia para ter meu dinheiro, mas só que tinha dinheiro, mas o dinheiro não era abençoado. Não durava, entendeu? Do mesmo jeito que vinha, ia, entendeu? E hoje, graças a Deus, ó, para você ver, eu tô trabalhando por conta, entendeu? É uma gratificação muito grande a Deus que eu tenho por isso, né? E Deus também ele viu a minha honestidade, viu a minha sinceridade, o meu desempenho, o que eu mostrei para poder chegar onde eu tô hoje. Por quê? Porque Deus é tão bom que ele preparou até um varão da igreja. Sim. Para poder me dar um serviço, para poder, tipo, aprovar a minha ficha. Entendeu? Sim. Aprovar a minha ficha, né? Então, graças a Deus, assim, graças a Deus, saí de cabeça erguida, né? Então, assim, graças a Deus, tipo, não tenho o que falar de mim. Sim. Entendeu? Essa pessoa é da nossa igreja? Da nossa igreja. Sim. Nossa igreja, viu? Ah, é? Amém, glória a Deus. Jailson, camarada. Abençoado. Então, aí depois, aí você começou a trabalhar? Então, o emprego mais assim que... Não é que eu durei, né? Que eu mais me identifiquei foi com ele, entendeu? Sim. Por quê?
Hoje eu entendo assim, né? Hoje, foi uma oportunidade. Não, e hoje eu entendo por quê. Porque era 2 línguas falando a mesma. Tá. Duas pessoas falando a mesma língua. Isso, é. Sim. É Porque isso era mesmo, irmão, né? é. né? Era irmão. Então, Irmão da igreja. congregava junto, tudo, entendeu? Sim. Então, assim, e hoje eu vejo isso, porque nas outras, o pessoal tá falando, mas você não para em canto nenhum, meu, mas não é questão de eu parar. Sim. Às vezes não é o que Deus quer para mim, meu, Sim. entendeu? Às vezes é só um passatempo ali para mim poder manter o que precisa ser mantido, Sim. né? Mas Deus está preparando, eu creio nisso, eu sempre confiante. Por quê? Porque se Deus me tirou lá do lamaçal, da escravidão do demônio, Sim. Você acha que ele não é fiel para me colocar no Sim, né? amém. Então, assim, com certeza. eu sempre fui assim, entendeu? Pensativo e confiante. E fé. E muita fé. Sim. Então, assim, e hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu trabalho para mim, entendeu? Sim. Mas, assim, eu não tenho o que falar, sabe? Deus, ele da fidelidade muito bom, de Deus. É muito bom. Foi muito amém. bom comigo, está sendo muito bom. Uhum. E eu creio que, né, ele tem coisas grandes, melhores. Sim. Não aqui, mas na eternidade, que eu sei. Amém. Então, basta a gente, né, permanecer firme na o Leandro, presença. Então, Deus, depois que você se converteu, né, você começou a ter uma direção, Deus mostrar um caminho para você, aí você casou, teve filhos, Sim. né? Deus foi te presenteando, te dando Amém. filhos, te deu a menina. Amém. A menina é a primeira filha. O segundo filho, então, é o primeiro filho, é a Sara, né? A Sara Lorena. A Sara Lorena, glória a Deus. Essa é a primeira filha. Sim. Você já ficou feliz? Aí depois de quantos anos Deus te deu? Depois de 5 anos, né? Depois de 5 anos Deus foi. Depois de 5 anos Deus vai e te presenteia com um varão. Para você ver. Um varãozinho. Para acompanhar. O Leonardo. Eita, rapaz. Só bênção. Todo mundo gosta do Leonardo, rapaz. Leonardo é atração. É a rapinha do tacho ou vai vir mais por aí? Passou, é a rapinha do tacho. Rapinha do tacho. Para honra e glória do Senhor, até isso Deus preparou a fazer de graça. Sim. Aí eu aproveitei e fiz. Mas eu fiz aí você entrou na faca. Mas eu fiz mais pela minha esposa, porque os 2 partos foi de complicação, né? Sim. Então eu visei muito a vida dela também, né? Uhum. Porque podia ter mais complicação, né? Então, amém, glória a Deus, graças a Deus por isto. Então aí nasceu o bebê aí, o Leonardo, e com saúde, graças a Deus. Amém. Ô, Leandro, então, depois que você foi para a igreja, foi para o encontro, Deus permitiu você casar, deu tudo certo, você foi arrumando a sua vida, ajeitando a sua vida, né? Deus te deu a oportunidade de você comprar um terreno, né? Hoje está construindo. Bênção grande. Eita, amém, glória a Deus. O terreno é grande, então a bênção é grande para construir também. Ei, rapaz, mas amém, aos pouquinhos, né? É que não falei, se ele me deu, é porque ele vai me dar condição de eu construir, né? Cara, é isso aí, você aprendeu direitinho. Deus não dá nenhuma luta maior do que a gente pode suportar. Isso mesmo. É só ir. É não parar. É só permanecer a fé, né? Sim, é não parar, entendeu? Não parar. Não deixar o sangue esfriar. Vai fazendo. Quando você vê, você já está dentro. Já vai estar lá com os 3 andares já. Para honra e glória. Amém, glória a Deus. Ô, Leandro, então, depois que você foi para a igreja, Deus foi abençoando você. E como é que hoje as pessoas, os seus amigos que te vê, você fala de Jesus para eles, você chama eles? Falo sim, pastor. É o seguinte, Deus ele é fiel, poderoso para converter, para fazer o milagre acontecer. Sim. Falo para eles assim, o melhor caminho é esse, entendeu? Vocês sabem, né, como a gente era antes. Sim. Entendeu? E hoje a gente tá de boa, mas nada disso tira o nosso brilho. Uhum. Porque às vezes assim, eu mesmo, eu me via assim, no caso, né? Tinha pessoas que às vezes iam para a igreja para se esconder, no caso, né? Sim. Fazer as coisas erradas e tava lá
na igreja. Então, Sim. eu tinha muito esse exemplo, entendeu? Sim. Eu falava, mano, meu medo é esse. Ir para a igreja Puri, né? Então, é onde fala, ir por aí acontece nisso, mas acho que quando você vai para ter realmente um encontro de mudança, sim, né? Então, assim, eu falo para ele, meu, ó, Deus é amor, mano, Deus é perdão, entendeu? Então, assim, meu, se puder, tira um tempinho para ir lá, né, na igreja lá, dar uma glória a Deus, sim, tipo, agradecer pelos livramentos que você já tá tomando, sim, né? E, tipo, pedir a proteção de Deus também, porque, meu, a gente sem Deus, a gente não é nada, meu. E a gente precisa dessa proteção diariamente. 24 horas no pé. Porque falar para você, pastor, a gente vive aqui nem cigano, não é vida, não. Uhum. Mora hoje aqui em um lugar, depois ter que mudar para outro. Naquela época você vivia desse jeito, praticamente tinha que sair assim, tipo, então, escondido, pastor, uma das coisas que eu tive que fazer para me sair de casa foi por isso, para não colocar a minha família em risco. Em risco. Entendeu? Eu morava com a minha mãe, né? Então, sim, assim, aí como meu irmão, eu tava morando com ela também, eu falei, vou deixar você com a mãe e vou morar só, meu. Eu tô falando umas coisas aí que não tá que não certo. é legal. É. E aí o meu medo era isso, mano. De uma hora os caras, sei lá, invadir lá e pegar ela, ou, sei lá, zoar ela. Ou até que seja o pior, né? Sim. Então, para não acontecer isso aí, eu preferi sair. E também eu queria viver a minha vida, né? Com a minha esposa, né, mano? Sim. Ter mais liberdade, isso aqui, entendeu? Ô, Leandro, hoje você serve a Deus. Graças a Deus. Né? Hoje a sua vida é entregue ao Senhor. Ao Senhor. Né? Então, hoje, para aquela pessoa, o Leandro, aquela pessoa que está lá do outro lado e que não sabe o que é isso, servir a Deus. É bom servir a Deus, Leandro? É ótimo. Você que não serviu, não sabe como servir, meu, procura uma igreja mais próxima, né, da sua casa, o que seja, meu, faz um voto com Deus. Sim. Faz um voto com Deus que você vai ver a mudança, o agir de Deus na vida de cada um de vocês, porque Deus, ele é amor, Deus é perdão. Então, assim, se tem uma pessoa que você tem que pedir perdão, primeiramente, é para ele, para Deus. Sim. Como você vai fazer isso aí? Se entregando, abrindo seu coração, né? Deixando Deus entrar na sua vida, fazer parte da sua vida, entendeu? Porque aí é onde que as coisas vão romper bem melhor do que, né, você imagina. Deus é assim, ele é de surpreender a gente, entendeu? Não é à toa que nem como eu era antes e como eu sou hoje. Então, assim, isso aí foi uma surpresa que Deus tinha guardado para mim. E eu não sabia, mas como eu pude saber, servindo, entrando, entendeu? Deixando ele entrar. Aceitando. Então é isso aí. O meu recado aí para vocês aí que precisa de uma saída e não sabe como é essa. A saída é Jesus Cristo. Mano. Leandro, o vício, ele é uma prisão? Pastor, para quem é viciado, preso, o vício é. Sabe por quê? Porque quanto mais você faz, mais você quer. Então, se você não dá um basta, não falar, eu não quero... É um poço sem fundo? É um poço sem fundo. Leandro, na época errada sua, você ganhava assim quanto de dinheiro na semana? Pastor, por semana acho que eu ganhava R$1.000. Mas esse dinheiro seria um salário mínimo. Isso daí dava para muito tempo? Não, pastor. Muitas das vezes eu já estava comprometido. Não por usar droga, que seja. Porque assim, o meu intuito de eu entrar nas coisas erradas era para mim se estabelecer, no caso. Sim, a sua vontade era... Minha vontade era de crescer. De crescer, de ter minhas coisas e não depender de ninguém e pronto, entendeu? Sim. Não era à toa que, tipo assim, eu andava bem vestido, entendeu? A primeira coisa que eu fiz quando eu tipo, abri a mente mesmo foi tirar minha habilitação. Sim. Pastor, para não falar que... Isso aí você estava na errada. Então, para mim falar para você que eu não usufruí de nada da vida errada, tá aí uma prova, que só habilitação. Que é o que está me servindo hoje para me dar continuidade na minha vida. Serve como entendeu? Seu trabalho. Tipo, a maldição se transformou em bênção. Amém. Entendeu? E assim, você vê, aí tudo que a gente ia fazer, às vezes dava errado, isso, aquilo. Então, assim, e hoje é tudo ao contrário. A única coisa que você trouxe da vida errada foi a carteira de motorista. Isso.
Nada mais. E tinha um carro também. Tinha um carro. E eu falei para Deus também, ó, ninguém dava um real para esse carro. Sim. Você vê, como já vem da coisa errada, o negócio já dá, né? Ninguém já não quer dar nem o valor. Então, assim, o carro que eu tinha era um Palio, que nem muitos sabem. Muitos queriam dar 3, 2. Falei, meu, se for para me dar por menos do que eu paguei, eu não vou dar. Sim. Entendeu? Aí eu fiz um voto com Deus. Foi até no tempo você foi para Israel. Sim. Coloquei diante de Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu quero que você transforme esse carro em bênção. Amém. E aí foi passando um tempo. Aí eu falei, ó, já que ninguém quer comprar meu carro pelo valor que eu quero, eu vou deixar ele aí. Quando aparecer uma proposta de um terreno, uma casa aí, eu dou de entrada. Sim. Pastor, quando deu certo que você foi mesmo para Israel. Sim. Foi onde a gente conseguiu esse rolo aí, né? Essa compra do terreno. Essa compra do terreno aí. Sim. Que foi um rolo no caso, né? Sim. Porque assim, eu dei o meu carro, tipo, eu não tinha nem nada. Tipo assim, a entrada era 5 mil. O cara pegou meu carro e falou assim, ó, dá o seu carro de 5 mil aí, pronto. Sim. Oxe, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, meu... Você viu que era a mão de Deus, um milagre. Se isso aqui era mal, eu vou transformar em bênção agora, que eu vou me livrar dele agora. Aí foi onde, né, passei no terreno. E para você deu de entrada no terreno, isso, assumiu as prestações. Isso, assumiu a prestação do terreno. Sim. E para você ver como Deus é tão maravilhoso, que no decorrer do tempo, esse terreno era para a gente pagar em, acho que 3 anos, 3 ou 4 anos. A gente conseguiu quitar esse terreno com 1 ano e meio. Amém. 1 ano e meio glória a Deus. Amém. 1 ano e meio para 2 anos. Sim. E pela metade do que faltava ainda. Sim, acredito. Porque assim, pastor, ó, faltava 10, vamos supor 10 mil. A gente deu 4 mil e zerou. Sim. O terreno, entendeu? Sim. Coisa que era pra gente estar dando continuidade mais ainda. Fizeram uma oferta para o corretor. Entendeu? Né? Falou, olha, vamos liquidar aqui essas prestações, zerar. E para você ver como que é, eu não tô, né, falando assim que foi por causa disso, ou por isso, ou por aquilo, mas com um mês que a gente negociou, o proprietário que estava na frente, né? Sim. Morreu. Sim. É para você ver, se a gente não tivesse quitado, ia entrar outra pessoa, e essa outra pessoa já não ia ter mais o atendimento que ele tinha com a gente, podia aumentar o atendimento, podia querer anular. Sim. Então, assim, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, no momento certo. E assim, pastor, eu vejo assim que foi a mão de Deus mesmo, porque esse rapaz, ele sofreu de tuberculose. Sim. O que te vendeu. Como vendeu. O corretor. Tuberculose, já tinha sido internado, isso, aquilo. Então, assim, sei lá, para não fazer ele sofrer mais, que ele já tinha sofrido internado, acho que Deus preferiu, né, recolher ele. Sim. Então, assim, eu vejo a mão de Deus porque, então, como tanto para um lado como do outro, porque a família dele podia, né, ficar dependente de cuidar dele, no caso. Sim. Como já aconteceu com os outros irmãos dele também que morreu. Então, assim, pastor, eu vejo que foi a mão de Deus. Entendeu? Porque tudo no tempo certo. Ó. Eu falei, ó, eu vou segurar esse carro aqui que vai aparecer uma proposta. E Deus está comigo nessa situação. E apareceu. Enquanto uns queriam dar 1, 2, teve um que deu 5. Sim. Entendeu? Então, assim, eu já vejo que é a mão de Deus. Rapaz, Leandro, você falando de ir para Israel, e para quem não sabe, no ano de 2019, o ano de 2019, Deus colocou no meu coração, né, para eu ir para Israel. E eu falei com o pessoal da igreja, falei, não, pessoal, vamos levantar aí um desafios, oferta, e começaram, né, todos nós começamos a trabalhar em prol desta viagem para Israel, e muitas pessoas fizeram um voto, muitas pessoas fizeram seus desafios, as suas ofertas, seus votos diante de Deus. E aí Deus te surpreendeu. Eu sei que tem gente que fizeram votos quando eu fui para Israel e pessoas ofertaram. E tem pessoas que ainda estão recebendo bênçãos até hoje. E aí, Leandro, eu falo para você que realmente muitas pessoas foram abençoadas nesse dia, tá? No tempo que eu fui para Israel. E você está me fazendo lembrar. E o meu propósito, por isso que eu falo, às vezes, quando a gente dá com o coração, pode ser pouco ou muito. Eu lembro que a minha oferta foi
foi pouca, no caso. Sim. Mas não foi pouca porque eu quis dar pouco, foi o que eu tinha no momento. Sim. Então, assim, e eu vejo que quando a palavra de Deus fala que a gente ser fiel no pouco, ele coloca a gente sobre o muito, né, no caso. Mas que seja de coração. Sim. Né? Então, assim, foi o que eu fiz. Eu falei, ó, vou ofertar o que eu tenho. Sim. Entendeu? E se sair, se eu conseguir vender em valores, eu ia dar mais um dinheiro no caso. Mas como não foi em valores, né? Não teve como dar o valor. Mas hoje, graças a Deus, para você ver que eu estou retribuindo o dobro, no caso. Porque o meu dízimo, ele era X. Sim. Hoje está praticamente 3 vezes mais. 3x. 3x a mais. Amém. Então, assim, é aquilo, mano. Bênção. Tem que, né? Depositar nossa fé com... Amém. E cada dia mais, Deus vai colocando mais, te abençoando financeiramente mais e mais, e você também vai abençoando a obra de Deus. Isso mesmo. Né? Porque, para quem não sabe, quando se trata de dízimo e oferta, isto é uma semeadura. É algo que você tem que semear sempre. O lavrador, ele sabe. O lavrador sabe que ele tem que semear, porque se ele não semear, ele vai comer do quê? Né? O trabalhador sabe que tem que sair cedo para ir trabalhar. Se ele não for trabalhar, ficar em casa, assistindo televisão, o que vai acontecer com ele? Ele sabe que a empresa vai descontar o salário dele. Então ele tem que ir semeando todo dia da semana, ele tem que semear, ele tem que trabalhar para que ele possa ter o retorno dele. E Deus dá saúde para ele, Deus dá estratégia para ele, Deus dá sabedoria para ele, sabedoria ou estratégia para ele fazer um curso, lá dentro, ter promoção dentro da empresa, e assim por diante. É Deus abrindo os seus olhos quando você é fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque tem muita gente também, pastor, que dá o dízimo querendo... Acho que, não sei, não posso estar errado do que tá falando, mas tem pessoas que às vezes dá o dízimo querendo, tipo, o dobro que ela tá dando ali do dízimo. Sim. Mas não é, mano, nem tudo é dinheiro na nossa vida. O negócio, o que eu mais peço para Deus quando eu trago meu dízimo é sabedoria. Sim. Espiritual. Obediência. Assim, e ter todo dia à disposição de eu levantar para ter o pão de cada dia em casa, entendeu? Só isso. Amém. E o resto eu sei que vai estar na glória, que o melhor tá lá. Amém. Né? Glória a Deus, é verdade. É isso aí, Leandro. Leandro, a esposa, a Narinha, né? Não quis vir, participar com a gente. Não, então, ela ficou cuidando do Léo, né? O Léo tá um pouquinho ruim lá, mas sim, Deus tá no controle lá já. Amém. Curando ele. Amém, glória a Deus. Eu tô só na intercessão lá pra... Então, a família cresceu esse ano 2022. Graças a Deus. Amém. Eita, tinha que ter rapaz. essa... por isso que eu falo, tudo tem um propósito. Não tem propósito, não tem, tipo, bênção sem propósito. Porque, assim, muito você sabe, teve situações que aconteceu comigo que foi preciso acontecer isso, entendeu? Sim. Então, assim, Deus permitiu. Eu vejo que é uma mão de Deus. Tipo, mais uma oportunidade, entendeu? Sim. E, assim, eu agarrei elas com as 20, em nome de Jesus, e hoje eu tô firme, graças a Deus. Amém. Entendeu? Amém, Leandro, graças a Deus. Então, nós podemos encerrar, então, a nossa entrevista, nosso podcast? Pode sim. Sim? Fique à vontade. Amém. Pessoal, então, olha, aqui está o nosso irmão Leandro, e graças a Deus está aí firme e forte. Leandro, vale a pena, então, sair do mundo errado, da vida louca, como o pessoal fala por aí, para ser careta que eles chamam a gente? Careta. Ser careta. Vale a pena, Leandro, ser careta? Ser crentinho. Ser crentinho? É assim que as pessoas te chamam? Não fala assim, mas eu já vi muitos que... Quando quer zoar você, eles chamam de crentinho? Não, eu não. Não? Com os outros. Você zoava outros? Fala a verdade, rapaz. Não, pastor, nunca. Você não faltava com respeito com os crentes, não? Minha mãe sempre me ensinou a respeitar. Você não apedrejava os crentes, não? Jogar lama nos crentes? Não. Tinha uns camaradas que faziam isso, Leandro. Só lá dentro que eu achava, né, errado às vezes, né? O cara tá na igreja hoje e amanhã já tá na roda dos escarnecedores, né? Fazendo coisa errada. Aí eu falei, eu não me sinto à vontade de servir aqui. Sim. Né? Tipo assim, nem passava na minha cabeça, porque eu já via que parecia era
Comédia, seria, né? Sim, comédia, como vocês falam. Tinha crente, você conhecia crente caloteiro também? Ah, tinha uns lá, hein, pastor? Tinha também? E Eita, se tivesse, tinha que mudar, né? É. Tinha que mudar de cela, meu Deus. Tinha que levar uma correção. É por isso que tudo na vida tem assim, ó, a sua doutrina, né? Sim. Se você não seguir a doutrina reta ali, você também, ó, nossa, entendeu? Ih, rapaz. Por quê? Porque os caras respeitam a religião, entendeu? Respeitam os cristãos. Tinha gente lá que, meu, na igreja fazendo coisa errada, os caras davam até uns corretivos. Dependendo da situação. Meu Deus. Rapaz. Mas assim, pastor, tudo uma lição. Tipo, você quer esse lado, é desse jeito. Se você não quer, vai pro outro. Entendeu? Não fica meio termo, não. É sim ou não. Não, é isso mesmo. Nada de ficar em cima do muro. Quando você não vê assim, meu Deus. Aí, tipo assim, a gente vai aprendendo, né? Sim. E graças a Deus, quando você se converteu de verdade, você assumiu o cristianismo e não se desviou. Graças a Deus. Graças a Deus. Está aí firme e forte. Amém. E glória. A Narinha, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Léo, Sarinha. A Sarinha, glória a Deus. Pessoal, por enquanto é só. Amém? Então, vocês conheceram aí um pouco da história do Leandro, tá? Se vocês quiserem, se a história do Leandro foi interessante para você, se você gostou, se você quer fazer alguma pergunta para o Leandro, uma ajuda, tá? Você que está saindo da vida louca agora, você que está saindo da vida errada agora e está precisando de algum incentivo, alguma ajuda, tá? Fala com a gente, temos o Leandro também que pode te ensinar a você a passar por cima de todas essas situações aí que você está vivendo, né? Para que você possa crescer cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Leandro, glória a Deus, graças a Deus. Pessoal, então a gente vai encerrar. Tá bom? Pessoal, por enquanto é só. Amém? Shalom, shalom, saúde, paz, alegria e prosperidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E semana que vem nós teremos outro podcast. Amém? Se inscreve no nosso canal, compartilha, envia para outras pessoas, deixa o joinha aí, como ele está falando, tá bom? Assim você vai estar nos ajudando. Se você quiser ser um dos nossos mantenedores, patrocinadores, eu vou deixar sempre aqui o número do Pix para que você possa fazer uma oferta voluntária. Então, fique à vontade, conforme Deus vai colocar no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria e prosperidade. Glória a Deus.